Lula e Jair Bolsonaro têm hoje mais um dia de agenda intensa de campanha nessa reta final do segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Candidato do PT participa já 9h30 da manhã de um encontro com jornalistas, radialistas e youtubers e à noite da entrevista para um podcast. Ontem, Lula se encontrou com padres, freiras e religiosos e afirmou que é preciso combater o ódio. Eu nunca tinha visto o Brasil tomado pelo ódio como uma parte da sociedade brasileira está hoje. Eu tenho lido notícias de padres que são atacados durante a missa porque estão falando da fome, porque estão falando da pobreza, porque estão falando da democracia. Eles são atacados por pessoas que sempre conviveram com a gente e que a gente não sabia que essa pessoa tinha tanto ódio dentro dela. Em Brasília, Jair Bolsonaro, que hoje estará em Minas Gerais, se encontrou com cantores sertanejos. João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro segue em busca de apoios para o segundo turno da eleição 2022. Ao longo da segunda-feira, Bolsonaro permaneceu em Brasília e teve mais agendas de campanha. O atual chefe do executivo recebeu no Palácio da Alvorada cantores sertanejos e apoiadores. Ao comentar o apoio, os sertanejos Chitãozinho e Zezé de Camargo afirmaram que a ideia é que o Brasil continue nos trilhos. Nós temos a certeza absoluta, analisando o Brasil por esses anos todos, nós que já tivemos até de outro lado, né, apoiando outro lado que achávamos que era o melhor, mas hoje a gente chegamos à conclusão e temos a certeza que o melhor para o Brasil é exatamente essa formação que está aqui hoje. Para presidente do Brasil, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Em conversa com os jornalistas, Jair Bolsonaro voltou a dizer que a nova formação no Congresso deve ajudar o governo a aprovar projetos de interesse. Um Congresso que foi para o centro-direita, que tem tudo para aprovar tudo aquilo que interessa para o povo brasileiro, até nas pautas voltadas para a segurança pública. Eu tenho certeza que vamos aprovar a redução da maioridade penal. Uma nova pesquisa divulgada pelo IPEC mostra Lula com 8 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. O petista aparece com 54% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 46% do presidente candidato à reeleição pelo PL. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em intenções de voto, ou votos totais, né? Lula tem 50% contra 43% de Jair Bolsonaro, é uma diferença de 7 pontos. Então, repetindo, votos totais, 50 a 43. Votos válidos, excluindo brancos e nulos, 54 a 46. Brancos e nulos somam 5%, e 2% não sabem ou decidirão não responder. Mais cedo houve uma outra pesquisa, CNT-MDA, que trouxe Lula com 7 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. O petista, nessa pesquisa, aparece com 53,5% dos votos válidos, contra 46,5% do presidente. Margem de erro, nesse caso, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em votos totais, Lula tem 48,1% e Bolsonaro 41,8%. Brancos e nulos somam 6% e 4,1% não sabem ou não responderam. Para quem gosta de acompanhar a ciranda das pesquisas, hoje tem divulgação do Datafolha, encomendado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, e da pesquisa Quest, encomendada pelo Banco Genial. Bom, em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública segue investigando o tiroteio ocorrido em uma comunidade que suspendeu a agenda de campanha de Tarcísio de Freitas. Reni Ravanelli. A Secretaria de Segurança Pública vai analisar imagens de câmeras para esclarecer o tiroteio em Paraisópolis que interrompeu uma agenda de campanha de Tarcísio de Freitas. O governo não descarta nenhuma hipótese, mas acredita não se tratar de um atentado contra o candidato dos republicanos ao Palácio dos Bandeirantes. De acordo com as autoridades, os disparos aconteceram a uma distância de 50 a 100 metros de onde Tarcísio estava, no polo universitário de Paraisópolis. O ex-ministro da Infraestrutura disse acreditar que foi alvo de intimidação por parte do crime organizado, por uma razão territorial e não política. Nas redes sociais, o adversário de Tarcísio na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, pregou a paz na campanha. Tarcísio, ele próprio, definiu o que ocorreu como um atentado no Twitter, depois desmentiu a própria versão em uma entrevista coletiva.
Na volta do horário eleitoral, você ouve mais sobre o assunto aqui na Band News FM. A Caixa anuncia a renúncia de um dos vice-presidentes citado em denúncias de assédio moral. Mais informações com Rafael Procópio. A Caixa acatou o pedido de renúncia do vice-presidente de Tecnologia e Digital do banco, Cláudio Salituro. A informação foi divulgada pela própria Caixa ainda na segunda-feira. Salituro foi um dos citados nas denúncias feitas por funcionários da Caixa relativas a assédio moral. Com isso, ele é o quarto vice-diretor do banco a cair desde o início das denúncias, que começaram a aparecer em junho deste ano. O caso mais emblemático foi o do próprio presidente da Caixa à época, Pedro Guimarães, que foi exonerado da função pelo presidente da República antes das denúncias serem judicializadas. O ministro do Supremo pede vista na ação que definiria a competência para o julgamento da tragédia de Brumadinho. Jade Xavier. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspende a ação na segunda turma da Corte, que definiria qual seria a competência no julgamento dos executivos da Vale pela tragédia de Brumadinho. O magistrado pediu vista no último dia do prazo, quando o placar estava em 2-1 para que fosse levado à Justiça Estadual de Minas Gerais. Agora, o julgamento fica paralisado por tempo indeterminado. Em janeiro de 2019, 270 pessoas morreram no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Até o momento, ninguém foi preso. Continua internada a grávida baleada em uma comunidade do Rio de Janeiro, Gabriela Souza. Segue estável o quadro de saúde da grávida de 17 anos baleada na barriga na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. A jovem perdeu parte do fígado. O disparo passou poucos centímetros do bebê. A vítima se recupera no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul. O marido da jovem, que pediu para ter a identidade preservada, contou que ouviu o disparo e tentou proteger a esposa, que acabou baleada na manhã de domingo. Em nota, a Polícia Militar disse que equipes do Batalhão de Ações com Cães faziam patrulhamento na comunidade do Jacarezinho, na zona norte, quando se depararam com indivíduos armados na Avenida dos Democráticos, na altura de Manguinhos, que atiraram contra a viatura. A nota diz ainda que no momento do confronto não foram encontrados feridos no local e que, posteriormente, o batalhão foi informado que uma pessoa ferida foi levada para a UPA de Manguinhos. Destaque agora do sul do país. A polícia do Rio Grande do Sul abre inquérito para apurar o crime de racismo em um show do cantor Seu Jorge. Destaque de Jean Costa. O cantor Seu Jorge se manifestou nas redes sociais sobre o ataque racista que sofreu em Porto Alegre na última sexta-feira. O caso aconteceu durante uma apresentação privada no Clube Grêmio Náutico União. Em um vídeo de 9 minutos, o artista destaca que dedica sua vida a combater o racismo e que cobrará às autoridades a punição de racistas presentes no evento. A Polícia Civil abriu um inquérito sobre o caso. A investigação vai colher depoimentos da direção do clube e de pessoas que compareceram ao evento. Em nota assinada pelo presidente da instituição, o Grêmio Náutico União diz estar apurando o caso internamente e que repudia qualquer ato de discriminação. O que disse Seu Jorge nessa gravação? Começaram a gritar mais um, mas logo em seguida ouvi sons de como se fosse uma imitação de um macaco. Primeiro eu pensei que estavam vaiando e já parecia estranho para mim uma pessoa em um show começar a vaiar. Depois eu vi que eram movimentos de macaco. Cheguei a ouvir negro vagabundo, vagabundo. E depois pessoas gritando mito, mito, disse uma pessoa que estava no... isso não foi o Seu Jorge que disse, tá? Foi uma pessoa que estava no evento e que não se identificou. Caramba, como é que pode? Gente, Seu Jorge, você jura? Já desses eu pensei no show do Seu Jorge, vi que ele ia se apresentar num clube aqui da cidade. Falei, vou comprar um ingresso, vou ver um show do Seu Jorge. R$500. Acho que eu posso ver um show do Seu Jorge no YouTube, né? R$500. Ele tá fazendo uma turnê ótima com o Alexandre Pires, né? Mas só pra encerrar o raciocínio, como é que o cara tira 500, 200, 300 reais do bolso com o intuito de ofender o artista que tá lá em cima do palco? Não dá pra entender que tipo de gente é esse. Desculpa, Carlinha. Não, eu ia dizer que tem outro detalhe no boletim aqui do Jean Costa. Ele disse que foi uma apresentação privada, né? Então provavelmente ele foi contratado pelo clube para fazer um show. Como essa que eu iria? Tá. Ou seja, mas as pessoas não necessariamente pagaram por isso, né? Possivelmente foram convidados, uma parcela ali certamente foi convidada, né?
Possivelmente. Mas enfim, estamos também falando sobre assuntos que são laterais ao fato em si, que é o ato de racismo, né? Que é o que gerou essa reação. Lamentável, meu Deus. É lamentável demais. Em frente. Ainda são apuradas as causas do acidente que deixou 7 mortos em Minas Gerais. Bruno Marum. São investigadas as causas do grave acidente que deixou 7 pessoas mortas, entre elas 2 crianças, na BR-356, na altura de Ouro Preto, na região central de Minas. 4 veículos se envolveram no acidente na noite deste domingo. Uma tentativa de ultrapassagem pode ter ocasionado a batida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 2 dos 4 condutores dos veículos eram inabilitados e morreram no acidente. Um deles, inclusive, seria o causador da batida. Além das mortes, outras 7 pessoas foram socorridas com ferimentos e se recuperam em hospitais de Ouro Preto e BH. Gente, a novela Fernando de Noronha, hein? Que coisa, que caos. Sem voos, passageiros seguem retidos em Fernando de Noronha. Quem já foi pra lá sabe que a coisa não é barata, não. Não. Hospedagem é muito cara, alimentação é muito cara, água pra beber é muito cara. Mas a companhia aérea, será que vai bancar esses dias adicionais? Será? O cara vai ter Dias adicionais em Fernando de Noronha? O cara vai ter que buscar os seus direitos, Imagina. né? E também não tem outra alternativa. Ou pula num barco ali, num navio, né? Porque eles levam as coisas essas coisas maiores de navio, né? É tudo embarcado. Então, pega essa carona. E a gente fica nessa também de, nossa, tadinhos, estão lá em Fernando. Peraí, as pessoas têm compromisso. Tem gente que economizou anos pra fazer a viagem da sua vida. E precisa voltar pra casa, não tem condição de passar mais uma semana lá pagando pousada. Fala aí, Cacá Barbosa. Pelo menos 26 passageiros da Gol Linhas Aéreas que estão há dias tentando deixar Fernando de Noronha ainda enfrentam dificuldades e seguem na expectativa de conseguir um voo. Os clientes da companhia tiveram viagens canceladas após o governo federal proibir os pousos de aeronaves com motores a reação, os chamados turbojatos, desde a última quarta-feira devido a problemas na pista. Além da Gol, que não tem realizado voos desde então por não possuir aeronaves autorizadas, a Azul ainda faz viagens para Noronha, o que pode ser a salvação desses passageiros em caso de vagas disponíveis. Por meio de nota, a Gol informou que amanhã deve ser realizada uma operação extra para atender os clientes que compraram o trecho Noronha-Recife e que ainda permanecem na ilha. A sentença de Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, deve sair até sexta-feira nos Estados Unidos e quem tem informações pra gente é o Bruno Capozzi. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu a prisão de Steve Bannon, ex-assessor e guru do ex-presidente americano Donald Trump. Ele foi condenado em julho por 2 acusações de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação. Ele não prestou depoimento nem entregou documentos solicitados. Bannon é investigado por envolvimento na invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, depois da vitória de Joe Biden sobre Trump. A sentença do ex-assessor deve ser anunciada na próxima sexta-feira. Vou passar rapidamente pelo futebol aqui antes da gente reunir a nossa rede. Primeiro com uma ótima notícia. O técnico do Tottenham disse que a lesão que Richarlison sofreu não é grave e que o jogador, ao que tudo indica, vai disputar a Copa do Mundo. Nossa, que notícia boa, porque Graças eu tava... a Deus, né? Nossa, gente, de coração apertado, quando eu vi o vídeo do Richarlison chorando, pensando na possibilidade de perder, de não poder realizar esse sonho. Eu falei, nossa, eu não acredito, cara. Então ainda bem, boa notícia. Sabe quando eu vi o choro, eu também pensei isso, caramba, sem o Richarlison, né? É. Sem essa figura tão importante. Mas quando eu soube que ele ia, e aí eu juntei isso com a reação dele que ele teve ao sair de campo achando que não ia, eu pensei, a Copa vem. Agora a Copa vem. O Antônio Conte disse, posso confirmar isso, o jogador não corre risco de não jogar a Copa do Mundo, absolutamente, a lesão não é tão grave assim. Estou feliz por ele se machucou, para quem não viu, na vitória do time dele sobre o Everton por 2-0. Ainda vai passar por exames, né, para determinar o grau exato da lesão, mas o técnico acredita que ele volte em 2 semanas. Boa, então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre o julgamento do Neymar. Ontem ele foi ao tribunal, mas foi dispensado depois de pouco menos de 2 horas. Deve voltar a sentar no tribunal na sexta-feira, quando acontece o depoimento dele mesmo. E a gente vai falar também da coroação de Benzema, com a bola de ouro, melhor do mundo em 2022. Diga, fala. Vem cá, fala aqui rápido.
O Neymar foi antecipado para hoje. Ah, é? Hoje? Ele presta depoimento hoje, a informação que vai ser trazida por Felipe Killing depois, mais tarde. É da madrugada essa informação. Exato, saiu ontem à noite, noitaço. Boa, obrigado, Pablo. E ontem no Campeonato Brasileiro, o Santos bateu o Bragantino, encerrou um jejum de 5 jogos sem vencer. 2-0, a equipe da Vila Belmiro está na 11ª posição na tabela, mas brigando bem de pertinho por uma posição no G8 que garantiria o Peixe na pré-Libertadores do ano que vem. Muito bem, vamos se reunir aqui à nossa rede depois do fim do horário político. Acabou! Menos um dia. Conta pra gente aí, a gente não tem condição de ouvir o horário político, né? Nenhuma condição. Porque a gente tá no ar. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Bom dia. Então conte pra nós aqui pelo 999-592-100, código de área 11, ou lá no chat do YouTube, como é que foi a propaganda política? O que a gente descobriu hoje? Descobrimos que um dos candidatos já esquartejou uma pessoa, e um dos candidatos já atropelou meia dúzia de freiras em frente a um convento, que um dos candidatos buzina em frente ao hospital. Qual foi a baixaria do dia? Conte pra gente. Tá doido, né? Tá difícil de assistir Só ataque, essa né? propaganda política, né? É só ataque, é só mentira, é só distorção, é só baixaria, tem de tudo. E é pra isso que serve a Band News FM. Aqui é só notícia mesmo. É aquilo que interessa, aquilo que importa, aquilo que realmente faz diferença pros rumos do país. Gostou da festa de ontem, Sheila? Eu gostei muito da festa de ontem. Caramba. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Vai sim, porque ontem foi um dia bem importante aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tivemos um grande evento ontem, pontapé inicial dado para a nossa cobertura da Copa do Mundo no Catar. A gente já começa agora com uma contagem regressiva. Então ontem tivemos um jantar com os nossos grandes apoiadores, patrocinadores que permitem, que viabilizam essa grande cobertura que se avizinha. E haja patrocinador, hein? Né? Quanta gente que tá confiando na transmissão da Band News FM, na cobertura da Band News FM. A nossa vinheta de abertura dura mais de 1 minuto. Obrigado a todo mundo que confia e bota grana nessa emissora. É isso aí. Vamos lá, gente? Bora. O Galo já cantou, mas temos aqui os principais destaques desta terça-feira, 18 de outubro de 2022. A menos de 2 semanas para o segundo turno, Jair Bolsonaro volta hoje a Belo Horizonte para mais uma agenda intensa de campanha. O presidente, que concorre à reeleição pelo PL, vai estar em Juiz de Fora, onde levou a facada em 2018, e em Montes Claros. Ontem, no dia seguinte ao debate da Band, o presidente recebeu o apoio de artistas da música sertaneja, entre eles Gustavo Lima e Leonardo. Tenho certeza que todo cidadão de bem não vai abrir mão também e jamais negociará a sua família, né? O seu bem mais precioso. Então acho que é melhor um passarinho na mão que 2 voando, né, Léo? Com certeza. É melhor um passarinho na mão que 2 voando, e não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Está aqui o meu total apoio ao nosso presidente. Jair Bolsonaro agradeceu aos cantores. A vinda do Gustavo Lima e do Leonardo realmente é uma marca para nós, e o que nós queremos com isso? Cada vez mais mostrar que tem 2 lados bastante distintos. Sempre fui apaixonado pelo sertanejo, eu sou do interior de São Paulo. Também nesta segunda-feira, o presidente recebeu o apoio político vindo das regiões Norte e Nordeste, entre eles do ex-senador pelo Rio Grande do Norte, Agripino Maia, do União Brasil, e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, que perdeu a eleição para o Senado. Lula, por sua vez, participa hoje de um encontro com comunicadores e comunicadoras e concede entrevista a um podcast. Hoje também o ex-presidente, ou melhor, ontem o ex-presidente deu sequência à estratégia de investir no eleitorado religioso para ampliar os votos no segundo turno. O candidato do PT participou de um evento com padres e freiras em São Paulo e antes fez uma caminhada em São Mateus, bairro mais populoso da capital paulista. Ao lado do vice, Geraldo Alckmin, Lula destacou a intolerância religiosa como um aspecto a ser combatido. Agora nós estamos vendo a direita ganhar espaço em muitos lugares, e uma direita revosa. Eu tenho lido notícias de padres que são atacados durante a missa porque estão falando da fome, porque estão falando da pobreza,
porque estou falando da democracia. Eles são atacados por pessoas que sempre conviveram com a gente e que a gente não sabia que essa pessoa tinha tanto ódio dentro dela. Ainda no discurso, Lula voltou a citar o orçamento secreto para atacar o adversário e disse que vai propor uma solução caso seja eleito. O resultado da eleição foi que o Congresso eleito é conservador. Então, como é que a gente vai mudar? Eu não sei se é possível, Haddad, mas nós podemos tentar incluir, tanto a nível de Estado quanto a nível nacional, o orçamento participativo. A gente pode colocar o orçamento na internet e pedir sugestão para as pessoas. Na propaganda eleitoral, a campanha vai investir cada vez mais na participação de Simone Tebet. Ao lado de Marina Silva, senadora pelo MDB, participou ontem de um jantar com empresários para pedir votos em Lula. E uma nova pesquisa divulgada pelo IPEC mantém Lula à frente de Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, mas, ainda que dentro da margem de erro, a distância diminuiu. O petista aparece com 50% das intenções de voto contra 43% do presidente, vantagem de 7 pontos. Brancos e nulos totalizam 5%, 2% não sabem ou não responderam. Na última pesquisa, a vantagem de Lula era de 9 pontos. Considerando apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, Lula tem 54 e Bolsonaro 46. Nessa mesma pesquisa, nesse mesmo recorte, na semana passada a diferença, que hoje é de 8 pontos, era de 10. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda de acordo com o IPEC, a rejeição a Jair Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo e a de Lula 1 ponto para cima. Atualmente, 46% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum no presidente e 41% no candidato do PT. Entre os entrevistados, 93% dizem estar totalmente decididos sobre o voto no próximo dia 30. O índice é de 93% entre eleitores de Lula e 92% entre aqueles que declaram o voto em Jair Bolsonaro. Pesquisa IPEC ouviu 3.008 pessoas entre os dias 15 e 17 em 184 municípios brasileiros. Nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado no TSE sob o número BR 02707/2022. Uma outra pesquisa divulgada ontem foi feita pela CNT-MDA. Lula aparece com 48,1% das intenções de voto contra 41,8% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 6% e 4,1% não sabem ou não responderam. Em votos válidos, vamos lá, o petista surge com 53,5% e o presidente com 46,5%, uma diferença, portanto, de 7 pontos. Margem de erro nessa pesquisa de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre os dias 14 e 16 de outubro, registro no TSE 05514/2022. 055, anota aí, senão a gente se perde, 05514/2022. Boa. A Câmara pode votar hoje a urgência do projeto que criminaliza os erros dos institutos de pesquisas. Márcio Rocha. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nos próximos dias alguns projetos de interesse da base governista, além de medidas provisórias que, se não forem analisadas, vão perder a validade. Também está na pauta o requerimento de urgência para a votação do projeto, que amplia as multas a institutos de pesquisa, além de mudar também o conceito do termo pesquisa fraudulenta. De autoria do deputado Rubens Bueno, ele foi juntado à proposta que foi apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que pune os responsáveis por pesquisas eleitorais. O objetivo é aplicar penas de prisão e multa de até R$100 mil à publicação de pesquisas com dados fora da margem de erro em relação ao resultado oficial das urnas, divulgadas em até 15 dias antes das eleições. As autoridades do estado de São Paulo... Desculpa, Carla. 15 dias antes das eleições. Faltam, neste momento, 12 dias para as eleições. Então vamos imaginar uma pesquisa que foi divulgada no domingo, que mostra ali um determinado retrato na corrida presidencial, e esse retrato não se confirma. Por 1000 motivos. Porque o candidato foi muito mal no último debate, porque surgiu uma informação nova a respeito de um deles, porque o eleitor que estava indeciso decidiu, porque os índices econômicos melhoraram, porque eles pioraram. O responsável por essa pesquisa vai para a cadeia. Será que ninguém para pensar durante 2 minutos no absurdo
no tamanho da inconstitucionalidade, no tamanho da arbitrariedade, do autoritarismo que está sendo discutido, uma perda de tempo, porque se esse projeto for aprovado, for levado adiante e aprovado, primeiro, que vergonha para nós. E passo largo rumo à obscuridade o Brasil estará dando. Segundo, o STF será provocado e será obrigado a agir. Não haverá alternativa. Porque é óbvio que trata-se de uma medida autoritária e inconstitucional. Como é que você criminaliza o erro? Lembrando, aliás, lembrado muito bem ontem pelo Reinaldo Azevedo, fui ouvindo o programa dele enquanto no caminho para a festa. Esses mesmos caras mudaram a lei de improbidade administrativa para que o erro não mais pudesse ser punido. Eles só podem ser punidos por improbidade administrativa agora quando ficar provado, o que é quase impossível, que beira o impossível, que havia ali a intenção declarada, né, e muito real de você realmente provocar um rombo nos cofres públicos. O erro não mais passou a ser punido. Então por que isso valeria para os institutos de pesquisa? E eu repito a pergunta que a gente sempre faz. Quantos anos de cadeia receberão os ministros da economia que errarem suas previsões para o aumento do PIB? Quantos anos de cadeia, retroativamente, estão esperando aqueles que disseram que a pandemia mataria 1.000 pessoas, 2.000 pessoas aqui no Brasil? Vai todo mundo aqui agora para a cadeia? Por errar previsões? E aí o STF vai se posicionar, vai barrar esse negócio, e de novo aquelas pessoas vão se levantar, o STF, a ditadura não me deixa governar. Quanta energia, quanto tempo, quanto dinheiro a gente gasta com inutilidades, com entulhos autoritários. Que vergonha dessa gente. Desculpa, olha, Carlinha. Tem gente aqui falando o seguinte, Megali, eu compreendo quando as pessoas falam, pera lá, Megali, se houver fraude tem de ser punida. Aí é outra coisa. E eu tava lembrando... Aí contem comigo. Exatamente, eu tava lembrando algo pontuado pela Carla dia desses, né? Falando o seguinte, quando houve entrada do CAD e tal, você precisa ter uma suspeita de fraude para então investigar. Não há uma suspeita de fraude. Como é que você monta uma CPI, que, vamos combinar, né? Em muitos dos casos vira pau que vira carnaval, no final das contas é isso. Ou, se você coloca um projeto e mantém ali deputados e senadores debruçados sobre esse assunto, tendo outros tantos assuntos engavetados ou esperando com urgência para serem analisados, você coloca esse projeto ali para discussão sem uma suspeita de fraude? Quais os elementos para isso? Que indicativos há? Porque havendo fraude, é óbvio que tem de ter punição. Mas a gente não tem nesse caso. A gente não tem nenhuma suspeita de fraude até o momento. Então não se trata de passar pano para instituto de pesquisa. Não se trata de defender que os institutos sejam todos preservados e tal. Não, havendo fraude, tem de ter punição. Mas a gente não tem nenhum indício de que isso esteja acontecendo. Tem destaque agora de São Paulo, porque as autoridades do estado ainda investigam o tiroteio ocorrido em uma comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, durante a agenda do candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. A gente tem mais informações. Ontem, inclusive, teve entrevista coletiva do secretário da Segurança Pública, que diz que não pode descartar nada, mas que os indícios de que tenha sido um ataque direcionado são pequenos, né, Lucas Josino? Bom dia. É isso, Carla. Bom dia para você, para o Megali, para a Sheila. Uma ótima terça para os nossos ouvintes. Um atentado contra a vida de Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, foi descartado, tanto pela Polícia Civil quanto pelo próprio político. Ontem, as duas partes prestaram uma entrevista coletiva, concederam uma entrevista coletiva, conversaram com os jornalistas e descartaram que não houve um atentado contra Tarcísio de Freitas. Às 4 da tarde de ontem, inclusive, o próprio Tarcísio conversou com os jornalistas e, além de dizer isso, disse que a segurança foi reforçada para que os próximos dias, na campanha, ele tenha mais segurança. O que aconteceu ontem, pelo que nós apuramos, é que houve uma rajada de metralhadora na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo e do país, fica na zona sul da capital paulista, no momento em que Tarcísio de Freitas fazia uma campanha, um ato político na comunidade. Depois dessa rajada, alguns homens de motocicletas passaram por ali e houve uma troca de tiros com seguranças de Tarcísio e também com a polícia militar que estava no local. Um homem foi baleado, Felipe Silva, ele foi encaminhado
para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi um dos identificados como suspeito de ter participado desse tiroteio. Outro suspeito teria sido Rafael Araújo, que está foragido de acordo com a Polícia Civil. Outros 6 homens também teriam participado dessa troca de tiros, mas ainda não foram identificados. Além do Felipe, Carla, Sheila e Megali, ninguém ficou ferido. Obrigada, Lucas. Valeu pelas informações. Bom, falando sobre a entrevista do secretário da Segurança Pública, o secretário João Camilo Pires de Campos falou em entrevero para o que houve em Paraisópolis. Nenhuma hipótese afastada, mas o meu entendimento agora é de que houve um entrevero entre marginais que não representam a comunidade de Paraisópolis, certamente, e policiais que estavam ali, que talvez eles até tenham acreditado que eles estavam em pequeno número. Não estavam. Não estavam em pequeno número e também a tropa ostensiva estava ao lado. Tarcísio de Freitas negou a possibilidade de atentado, mas chamou o tiroteio de ataque. Foi um ataque, mas foi um ataque. O que eu estou querendo dizer não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político partidário. Foi um ataque no sentido, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque. Foi um recado, esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Adversário do candidato do Republicanos, Fernando Haddad, repudiou a violência em conversa com jornalistas. E eu repudio toda e qualquer forma de violência. Isso vale para 18, para 20, para 22. Sempre trabalhei no campo da dignidade da política, da contribuição com propostas. É assim que eu tenho me portado desde que eu entrei na vida pública. É a 4ª campanha que eu faço sem nenhum incidente e vou permanecer sendo educado e falando com a população. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, aliado de Tarcísio, disse que é preciso investigar o caso e afirmou que a equipe do candidato deve aumentar a segurança. Ainda falando de eleição, no cenário da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Falta ao debate da Band entre os dois candidatos. O Luiz Felipe Veloso conta os detalhes. O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, diz ter aprendido com a polêmica envolvendo a autodeclaração como pardo. O político afirma que não recebeu benefícios do partido por causa disso. Vejo que para uma parcela da população, a autodeclaração não tem a ver com a identificação de cor, tem a ver com experiência de vida. Eu não acho que tenha errado ou que tenha simplesmente feito uma decisão com o objetivo de qualquer benefício. É claro, Neto, tem essa polêmica. Eu quero dizer que eu estou aberto, vamos discutir a legislação, vamos aperfeiçoar a legislação, porque se há alguma dúvida de que pode ter algum benefício, vamos tirar essa dúvida. Eu não quero ter nenhum benefício por isso. ACM Neto foi entrevistado pelos jornalistas da Band Bahia Carolina Rosa, Maria Lorena Alves e Victor Pinto durante uma sabatina que substituiu o debate do segundo turno após a confirmação da ausência do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Ele justificou a agenda cheia. ACM Neto não participou do debate realizado pela Band no primeiro turno e passou para o segundo turno na segunda colocação, somando 40,8% dos votos contra 49,45% de Jerônimo. Mas que papelão, hein? Do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, ao governo da Bahia. Porque não é que a Band inventou um debate do nada. Tirou do bolso e falou, o debate vai ser nesse dia e ajustem suas agendas. Isso aí acontece depois de dezenas de reuniões com a assessoria dos candidatos, os próprios candidatos, todo mundo concordando com a data, com as regras. Nada que acontece no ar é uma surpresa para os candidatos. Debate é a agenda. Aliás, seria interessante perguntar para o Jerônimo o que de mais importante podia existir, e aí eu não estou dizendo isso porque o debate é na Band. Fosse no SBT, na Record, na Globo, na Cultura, na Rede TV, a lógica seria a mesma. O que pode ser mais importante? Uma reunião com correligionários? Com apoiadores? Comer pastel? Levantar neném? Gravar propaganda política? O que mais pode haver de mais importante do que responder a perguntas incômodas, ao vivo? Fora da sua bolha, fora da sua área de controle total? Porque é o que longe dos assessores. Desrespeito com o eleitor, né? Principalmente. É desrespeito com o eleitor, não é? É com a emissora também, é com outro candidato que foi, mas acima de tudo com o eleitor. Não venha, não marque. Já será feio. Mas não será deplorável, desprezível, vergonhoso, constrangedor, como você na última hora dizer que não vai comparecer. Quando o eleitor está lá na expectativa, inclusive, de
de acompanhar o encontro entre os candidatos. Muito triste mesmo, lamentável. Em Pernambuco, Marília Reis, que está grávida, recebe alta depois de passar mal. Cacá Barbosa. A candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Reis, de 38 anos, passa mal durante entrevista ontem à tarde à TV Tribuna, afiliada da Band, em Recife. Grávida de 6 meses da terceira filha, a deputada federal teve pressão alta e precisou ser levada a um hospital na capital pernambucana. Em nota, a assessoria de comunicação da candidata informou que ela apresentou um pico hipertensivo significativo e que por isso precisou ficar sob observação médica, inclusive para a realização de exames mais detalhados. Marília tem uma filha de 7 anos, Maria Isabel, uma bebê de 9 meses, Maria Bárbara, e agora espera Maria Madalena. Por volta das 10 da noite, ela deixou o hospital e foi descansar em casa. Nas redes sociais, a adversária dela na disputa pelo governo do estado, Raquel Lira, do PSDB, desejou melhoras rápidas e que Marília e a bebê fiquem bem. Ainda não se sabe se a agenda da candidata vai ser retomada hoje. Outros destaques do dia. O preço da gasolina volta a subir. Informação de Luana Bernardes. Depois de 15 semanas de queda, o preço da gasolina registra alta de 1,5% nos postos brasileiros na última semana. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro do combustível passou de R$ 4,79 para R$ 4,86 em média. O etanol subiu 1,8% e é encontrado pelo preço médio de R$ 3,46, enquanto o diesel registrou queda de 0,2% e tem preço médio de R$ 6,51. Segundo o Observatório Social do Petróleo, o aumento dos combustíveis é explicado pela entre-safra de cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada na produção da gasolina e do álcool. No Rio de Janeiro, motoristas perceberam um aumento. A sexta-feira o valor era R$ 4,19 do etanol. E agora, para minha surpresa, teve aumento de 10 centavos no litro. Também notei um aumento de combustível lá em Campo Grande também. Teve posto lá que a gasolina comum estava R$ 5,20 e a gasolina aditivada R$ 6,20. Tipo assim, um aumento de R$1. A Justiça de São Paulo vai pedir novamente a prisão de Thiago Brenan por mais 9 crimes, entre eles estupro, cárcere privado, tortura e ameaça. O empresário e herdeiro foi preso na semana passada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e solto depois de pagar fiança. Bruno Capozzi. O Ministério Público de São Paulo houve mais 2 vítimas do empresário Thiago Brenan. Ele é investigado por crimes sexuais contra mais de uma dezena de mulheres. Brenan se tornou réu por obrigar uma mulher de Porto Feliz a tatuar no corpo as iniciais do nome dele. Contra o empresário já existem 2 mandados de prisão preventiva decretados. Ele está em Abu Dhabi, onde chegou a ser detido e vai responder em liberdade ao procedimento de extradição. Não há previsão de alta para mulher grávida atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Gabriela Souza. Familiares da grávida de 17 anos baleada na barriga na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio, afirmam que houve imprudência de policiais militares que estavam no local e teriam sido atacados por criminosos. A jovem foi atingida enquanto caminhava com o marido. Ela perdeu parte do fígado e precisou passar por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, onde se recupera com um quadro de saúde estável. Em nota, a Polícia Militar disse que na manhã de domingo, equipes do Batalhão de Ações com Cães faziam patrulhamento na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, quando se depararam com indivíduos armados na Avenida dos Democráticos, na altura de Manguinhos, que atiraram contra a viatura. O pai da jovem, que teve a identidade preservada, acusa os militares. Faz parte da estatística, infelizmente. É só um desabafo só, e que não vai servir de mais nada, é mais uma. Áudios do piloto e da cabine de voo da Air France, do avião que caiu em 2009, são revelados pela primeira vez às famílias das vítimas. Destaque chegando com Pedro Dobal. Familiares e amigos das vítimas do acidente que matou 228 pessoas em um voo da rota Rio-Paris em 2009 puderam ouvir nesta segunda-feira o áudio registrado pelas caixas pretas do avião, que captaram a voz dos pilotos e os ruídos da cabine. Segundo o jornal francês Le Figaro, os 4 últimos minutos da gravação foram divulgados em uma sessão do julgamento do caso no Tribunal de Paris, sem a presença do público nem da imprensa. De acordo com um dos advogados das vítimas, os pilotos pareciam não entender
o que estava acontecendo. O acesso ao áudio era solicitado pelos representantes das famílias, que o consideravam essencial para o esclarecimento do caso. O processo sobre o acidente foi reaberto em 2021. O novo julgamento começou na semana passada e deve durar até o dia 8 de dezembro. Mudando de assunto, Benzema é eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2021-2022. Ontem, o atacante do Real Madrid, francês de 34 anos, recebeu pela primeira vez o prêmio entregue pela revista France Football. Em 46 jogos, o atleta marcou 44 gols, deu 15 assistências, conquistou 4 títulos, entre eles o da Liga dos Campeões. Mané, do Bayern de Munique, ficou em segundo, à frente de De Bruyne, do Manchester City. Entre os brasileiros, Vinícius Júnior foi o mais bem colocado, ficou na 8ª posição. Ô, Carla, que legal, aqui na capa do jornal a gente vê o Benzema com carinho de quem tá gostando demais. Nossa. Não? O quê? O Benzema com carinho de quem tá gostando demais. Ah! Perdão, gente. Oxi. Isso é tudo? É o que temos pra hoje, né? Por enquanto, a não ser que surja alguma coisa melhor. Temos pra hoje, depois de uma noitada, hein? Teve festa ontem. Não tá sendo fácil. E foi legal. Foi legal. A Band News FM está na contagem regressiva para a abertura da Copa do Mundo FIFA 2022. Faltam 33 dias para a bola rolar no Catar. Com a nossa equipe esportiva em Doha e uma cobertura absolutamente completa, o ouvinte vai acompanhar a transmissão de 42 jogos ao vivo desde a partida inaugural entre Catar e Equador no dia 20 de novembro até a grande final em 18 de dezembro. No lançamento oficial para o mercado publicitário do projeto A Voz Oficial da Copa, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, destacou a importância de levar ao ar um evento tão grande. Desejo que toda essa equipe que vá para lá, vá com essa fé, com esse ânimo, com essa alegria. Vamos fazer um bonitão naquele país, naquele pequeno grande país que é o Catar. Eu já estive lá. Com um timaço de repórteres, comentaristas e narradores, o apoio de uma equipe técnica de alto nível e a confiança de um conjunto renomado de anunciantes, a Band News FM estará junto com a seleção brasileira na busca do Hexa. O Carla, você estava comigo, né? Quando a Sheila avisou aqui que a gente teria um evento, o Megali não esquece. Não, eu fiquei sabendo por conversinhas paralelas, na verdade. É verdade. Ah, quando é que é o negócio? Ah, vai ser tal dia. foi? Ah, onde é que foi? Aí eu falei, que negócio é esse que vocês estão falando? Ah, é um jantar da Copa. Quer ir? Eu falei, ai, não, obrigada. Mas você tava no Passo. dia que ela falou, é um jantarzinho informal. Não, essa parte eu não lembro. Falou, é só a galera Eu só que ouvi vai. evento da Copa. É só o pessoal, Aí vai eu estar o falei, Coutinho, não. vai estar uma galera bacana. Não. Eu falei, legal. Presidente do grupo. Bacana. Eu coloquei a minha camisa mais espalhafatosa. Uma camisa que eu... E olha... E olha que eu pensei em ir de bermuda, porque tava quente. Falei, não, acho que eu vou botar uma calça, vai. Mas apareci lá com um tênis azul, com uma camisa verde com estampa de passarinhos. Ah, a gente conhece essa. Isso. Eu gosto dessa camisa. É bonita. Uhum. Mas, né? É uma camisa festiva. Chego lá, cara. E o capriote? Eu chego lá, era gravata. um evento tipo prêt-à-porter. Come on, Vogue! Com recepcionistas. Tapete vermelho. Tudo champanhe, tudo do bom e do melhor. E só eu, parecendo o Ace Ventura. Obrigado, viu, Sheila? Mas você não teve dúvida antes de ir? Tipo assim, pergunta, né? Então. Como é que Perguntei. vai? Como é que vai vestido? Gente, eu falei que era um jantar. Um jantar em que iam todas as pessoas importantes. Eu falei, tem que ir, Megali. Você falou Se é um jantar e tem que ir... Obrigada, né? É. Não. Pra bom Não entendedor, dá, né? Sheila, você sabe, o Megali, que não você dá. me sugeriu é que era uma mesa grande, com pizza, refrigerante. Não falei nada disso. Não, você sugeriu, você deixou no ar. Não. Eu sugeri outra coisa. Obrigado, tá, Sheila? Mas foi muito legal, Anotado gente. no caderninho Fica aqui. todo mundo reunido, todo mundo junto, mesmo espírito. Todo mundo querendo trazer muita emoção para os nossos ouvintes. A gente está muito orgulhoso de poder fazer esse trabalho no Catar. Logo mais nossa equipe embarca. Luiz Megali vai para lá. Tá tudo certo já, né, Luiz Megali? Difícil sair essa credencial. Mas vai dar tudo certo, é sempre vai. assim. No final, Era o sempre dá teste, na certo. verdade, né, Sheila? É. Vamos Ontem ver. era o teste, na Mas verdade. o Megali tá pronto, né? Vamos ver se, evento. se ele tá Isso. maduro o suficiente pra chegar lá Aí, e representar ontem- o grupo fora do país. F-, né? Ô, Sheila, vai te catar. Gente, olha só, o narrador aqui da Band News FM, o Marcelo Duó, ele tá super otimista.
Ele diz que o time de Tite é um dos favoritos, sim, para levantar a taça. Vamos ver se vocês concordam com ele. Tomara, né, que o Brasil faça o seu trabalho lá, que consiga ter sorte também, assim como nós tenhamos sorte, para contar uma grande história da seleção brasileira, o nosso maior patrimônio cultural, junto com o rádio, junto com o jornalismo esportivo, muito bacana. É isso, gente. Ontem estava muito legal. Obrigada a todos os ouvintes, que sem vocês nada disso faria sentido. Obrigada aos ouvintes que nos apoiam, né? Eu estou falando aqui dos nossos parceiros patrocinadores, mas sem os nossos ouvintes a gente não conseguiria fazer história, porque eu digo isso, a gente faz história antes mesmo de o evento começar. É assim que a gente está sentindo, percebendo essa Copa do Mundo que já está chegando. E hoje cedo o Megali trazia aqui informação para os nossos ouvintes na internet sobre o Richarlison, né? Ele vai para a Copa, gente. Vai. É o que garantiu o Antônio Conte, o técnico do Tottenham, e que disse que apesar daquela cena dramática, né, do Richarlison sair chorando, porque sentiu ali que talvez não pudesse jogar a Copa do Mundo, ele vai sim. A gente tem um vídeo, inclusive, do Richarlison chorando e com muito medo de não poder ir para a Copa. Porque está próximo de uma realização, né, do meu sonho. E eu já sofri uma lesão dessa parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez eu fiquei mais ou menos uns 2 meses lá no Everton. E eu sei que é difícil falar nesse momento, mas vamos ver, vou recuperar aí. E segunda-feira eu tenho exame para fazer, mas até para andar dói. E vamos esperar. Tá na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Catar. E pronto, vai dar certo, estará. O técnico disse que a lesão não é tão grave assim, que no máximo em 2 semanas ele está de volta. É isso aí. É possível até que jogue amistosos antes da Copa do Mundo, estará conosco sim. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Ô, Megali, o maior corintiano do mundo. Nunca. Muito bom dia para todos vocês da Band News FM, para nossa primeira-ministra Sheila Magalhães. Oi, Milton. E também para Carla Bigato, é claro. Oi. E o senhor, viu, Megali, você é um urubu na vida do Santos. Você encontrou comigo aí na hora do debate, nos bastidores ontem. Eu tava saindo, anteontem, né? Eu tava saindo do terceiro tempo e a coisa já tava fervendo ali, viu? Assessor de tudo quanto é jeito, deputados, etc e tal. Aí você me puxou e falou assim, Milton Neves, amanhã o teu Santos vai perder pro Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e o que vai acontecer? O teu Santos pela primeira vez vai cair pra segunda divisão. Nananina não, viu, Megali? Que é isso, rapaz? Ganhamos de 2-0 lá em Bragança Paulista e o Santos é incaível. Dos grandão é o único que jamais caiu, nem no Campeonato Paulista, nem no Campeonato Brasileiro de Futebol. E no mais? Bem, gente, no mais é o seguinte, eu queria falar do Benzema, é claro, que é uma manchete no mundo inteiro, né? O Benzema, melhor jogador da Europa, do mundo, né? A bola de ouro deles lá é muito importante. Parabéns pro Benzema, principalmente pela humildade dele, foi emocionante, né? Tem vídeo para todo lado aí na internet, em que ele, Benzema, dedicou metade do discurso de agradecimento dele em homenagem ao Ronaldo Fenômeno, que estava lá, gordinho e tal. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. O Ibrahimovic, o sueco polêmico, ele fala que o Adriano, o nosso Adriano Imperador, foi o maior 9 da história do futebol. Jogava na Inter, mas de repente saiu da Itália e foi lá para Muzambinho dele, lá num canto do Rio de Janeiro, mas sabe como é que é? O homem tá feliz no lugar que ele foi feliz. Grande abraço para vocês e viva Benzema. Tchau.